Abram suas Bíblias no livro de Esther, lá no Testamento, né? A Esther Radassa não está ainda, mas a Esther da Bíblia está aqui. É que hoje a gente pregou sobre ela. Esther capítulo 4. Esther capítulo 4. Você alguma vez já se sentiu perdido, deslocado, desfocado e sem saber o que fazer diante de uma situação um tanto quanto caótica? O que fazer nesses momentos? O que fazer quando tudo parece perdido? E eu gostaria que nós olhássemos não apenas para o capítulo 4 que nós vamos ler aqui de Esther, mas eu creio que você conhece a história de Esther. E essa história de Esther, e especificamente esse capítulo 4, vai nos servir de âncora, de bússola e de um manual de instruções para agirmos diante de situações caóticas onde tudo parece perdido. Leamos. Esther capítulo 4, a minha versão, a NVI, Nova Versão Internacional, diz o seguinte: quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitar. Então Esther convocou Ratá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Ratá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Hamã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ele para que fosse à presença do rei, implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Ratá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabe que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. Eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou-lhe dizer: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Agora presta atenção nesse versículo, gente. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não for para um único momento como esse que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os
os judeus que estão em Suzã, e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Deixa eu deixar esse microfone aqui, se isso aqui falhar, e a gente já está aqui atualizado. Bom, gente, vocês conhecem a história de Esther. Interessante que toda a história de Esther acontece entre o capítulo 6 e o capítulo 7 do livro de Esdras. Tanto Esdras, Esther e Neemias falam a respeito do retorno do povo de Israel, que ficou 70 anos no cativeiro babilônico. E depois desses 70 anos eles regressam, e regressam em 3 etapas. Vem na primeira vez, com Zorobabel para construir o templo, Esdras capítulo 1 ao capítulo 6. Depois acontece todo esse episódio de Esther lá no cativeiro. E depois do capítulo 7 ao capítulo 10, vem mais um grupo que retorna, e finalmente o livro de Neemias volta para reconstruir os muros. Interessante também a gente entender que, embora esse período de exílio chama-se cativeiro babilônico, já aqui no livro de Esther não era mais o rei Nabucodonosor, não era a Babilônia que estava dirigindo o império, agora era o Império Medo-Persa. Mas a gente fala cativeiro babilônico porque os médios e os persas derrubaram o grande Império Babilônico, mas montaram a sede de governo lá em Babilônia. E Esther está lá. Convém também salientar que os reis, os imperadores do Império Medo-Persa eram até meio benevolentes para com o povo de Israel. Mas aqui havia um camarada que era um mensageiro de Satanás, chamado Ramã, que detestava os judeus e tinha inveja de Mardoqueu, que era uma pessoa que tinha descoberto uma trama contra o rei, e por causa disso gozava de benefícios. E Ramã queria de todas as formas fazer com que Mardoqueu fosse morto, e também ele queria exterminar com todo o povo judeu. Tanto é que ele fez uma tramóia e conseguiu ludibriar o rei para que assinasse um decreto para que todo judeu fosse exterminado. E os judeus estavam espalhados nas 127 províncias do Império Medo-Persa. Estava chegando o grande dia de acontecer esse morticínio tremendo, né? O povo judeu ia ser dizimado. E aí o que acontece? Entra em cena Mardoqueu e entra em cena Esther. Então, diante de uma situação calamitosa, aqui nós vemos que o povo de Deus se humilhou, orou, jejuou e buscou a Deus, buscando a Deus uma saída. No entanto, óbvio, não ficaram esperando ou vendo, como a gente fala, vendo navios na praia. Antes eles foram agir. Eles oraram, mas não deixaram de fazer a sua parte. Eles estavam orando, jejuando, sabendo que tudo aquilo só poderia ser revertido com um milagre. Mas enquanto esse milagre não acontecesse, e para que esse milagre acontecesse, eles trataram imediatamente de agir, de tomar a postura, de fazer a parte deles. Então veremos nesse texto os passos que foram dados tanto por Mardoqueu, que algumas Bíblias chamam de Mordecai, como também Esther e todo o povo de Deus. Veja que foi um trabalho em conjunto. Mardoqueu, Esther, Mardoqueu lá na porta do palácio. Olha que coisa bonita, gente. Mardoqueu sentado na porta do palácio, Esther lá no palácio, e o povo de fora. Todos eles clamando para que o Rei dos Reis tocasse no coração daquele rei, para que alguma coisa acontecesse, para que aquele decreto fosse anulado, ou não teria como, mas para que fosse revertido, para que alguma coisa acontecesse
milagrosamente para que o povo de Deus não fosse dizimado. Então, tudo isso, essa mobilização de Mardoqueu, de Esté e todo o povo de Deus, objetivando mudar aquela situação que aos olhos humanos parecia irresistível. Esses passos que nós vemos aqui no capítulo 4 de Esté podem muito bem ser tomados por nós ao enfrentarmos toda e quaisquer situações onde tudo parece perdido. O que fazer quando tudo parece perdido? A primeira coisa a fazer: faça a sua parte. Precisamos fazer a nossa parte. Veja aqui, quando Mordecai, o Mardoqueu, tomou conhecimento da situação, ele fez a parte dele. No versículo 1, quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, ele ficou lá de braços cruzados e falou: olha, já era, não vai dar. Foi isso? Não. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Veja que ele fez 3 coisas importantes que às vezes a gente não entende, gente. Rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade. Mais à frente a gente vai ver que o povo jejuava. Veja que quando a gente lê a Bíblia, presta atenção nesses fatos. Quando alguma coisa muito grave acontecia, o povo geralmente fazia essas 3 coisas: jejuava, rasgava as suas vestes, vestia-se de pano de saco e jogava cinza ou terra na cabeça. Cada uma dessas coisas tem um significado. O jejum é para mostrar que sem Deus nós morremos de fome. Porque nós dependemos de Deus para o nosso alimento, para a nossa subsistência. Então o povo ficava sem comer para mostrar a Deus: nós dependemos de Ti. Sem Ti, o nosso estômago vai ficar vazio. Rasgar as vestes e vestir pano de saco era para mostrar que sem Deus é como se estivéssemos nus. É Ele que nos dá as vestimentas para que a gente se vista, para que não fique com o nosso corpo aí à mostra e para que também se agasalhe. E quando joga cinza ou terra na cabeça, simbolizando que sem Deus nós estaríamos mortos, estaríamos sendo cobertos por terra, sendo sepultados. Quando Mardoqueu soube disso, gente, primeira coisa, rasgou as suas vestes, vestiu-se de saco, pano de saco, e jogou cinza na sua cabeça, e saiu chorando pela cidade amargamente. E diz o versículo 2: foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão. Ele vai lá, gente. Ele quer fazer alguma coisa. Quando ele soube, ele não esperou pelos outros, ele fez a parte dele. Faz esse ritual, se veste de pano de saco e fica na porta do palácio. Mardoqueu tomou conhecimento da situação. Mardoqueu tomou as dores, sentiu o peso da situação, aquilo pesou sobre ele, e por isso que ele chora amargamente. Mardoqueu coloca a sua vida em risco indo ao palácio real. O rei poderia ficar zangado com ele, e já havia aquele endemoniado Ramã que queria acabar com Mordecai, com Mardoqueu. Ele coloca a sua vida em risco, mas ele entende que era necessário fazer isso. Ele não se acomodou e nem se acovardou, ele não ficou esperando que algo acontecesse, ele fez a parte dele. E muitas vezes, quando estamos enfrentando situação, nós nos acovardamos, nós nos isolamos, nós desistimos e ficamos esperando que algo aconteça. Temos que fazer a nossa parte. Eu vou dizer uma coisa para você: aquilo que nós temos capacidade de fazer, Deus não vai fazer. Não porque Ele não queira, não porque Ele não possa, porque isso nós podemos fazer. Vocês lembram o que aconteceu com Lázaro? Morreu. Não é isso? Lázaro morreu. Jesus chega lá e ele podia simplesmente falar assim: ó, pedra, sai daí, e Lázaro, venha.
Mas o que Jesus falou? Tire a pedra. Porque a pedra qualquer um poderia tirar, não precisava de Jesus. Agora, ressuscitar Lázaro ninguém poderia fazer, só Jesus. Por isso Jesus falou: faça a parte de vocês, tire a pedra. Agora o resto deixe comigo. Lázaro, sai, venha. E Lázaro sai. Nós precisamos fazer a nossa parte. Porque tem gente que fica só esperando por Deus. Mas Deus fica esperando a nossa atitude. O que nós podemos, o que nós precisamos fazer? Quando Moisés estava levando o povo no deserto e ele se vê ali numa situação praticamente irreversível, sendo perseguido pelo grande exército de Faraó, de um lado montanhas, de outro lado montanhas, e na frente o quê? Aquele grande mar vermelho. E aí o povo começou a reclamar, e Moisés: Deus, e agora? O que Deus falou para Moisés? O que tu tens na mão? Cajado. Então toca no mar. Deus não poderia simplesmente falar: mar, abre. Mas Deus falou: Moisés, o que tu tens na mão? E às vezes nós temos o milagre na nossa mão e ficamos esperando algo acontecer, mas Deus espera a nossa postura. Tem gente orando pedindo bênção, mas o que você tem feito em busca dessa bênção? Ah, Senhor, eu quero um emprego novo. E você está orando. Você já foi fazer curso? Você foi levar currículo? Deus não vai mandar um anjo descer do céu e falar assim: pode ficar aí sentado que eu já fiz o seu currículo de primeira mão, já estou levando numa empresa, fica tranquilo que eles vão ligar para você que o emprego está pronto. Não, temos que fazer a nossa parte. Mardoqueu fez a parte dele, tomou conhecimento da situação, e logo que tomou conhecimento da situação, sentiu as dores sobre si, sentiu o peso da situação, e depois, mesmo diante de uma ameaça de ser morto, colocou a sua vida em risco, foi lá, esperando que alguma coisa acontecesse. Naquela situação, vestido de pano de saco, ali na porta do palácio, para chamar a atenção do rei ou da própria Esther. Primeiro era da Esther, porque ele sabia que precisava de ajuda, mas a parte dele, ele estava fazendo. Então a primeira coisa que nós temos que fazer quando tudo parece perdido: o que eu posso fazer diante dessa situação? Qual é a situação? Eu preciso avaliar a situação e tomar uma postura. O que eu devo fazer? Mardoqueu fez. Além de fazer a nossa parte, a gente vê nesse texto que o segundo passo para fazer quando tudo parece perdido é buscar a ajuda do próximo. Mardoqueu sabia que sozinho ele não poderia fazer muita coisa, mas ele fez a parte dele. Mas ele vai ao palácio pedir ajuda para Esther. No versículo 7 até o versículo 15, ele pede essa ajuda. Veja, Mardoqueu contou tudo o que tinha acontecido, mandou avisar para Esther, busca ajuda da Esther. E Esther meio assim, meio receosa: mas Mardoqueu, você sabe que ninguém pode entrar na presença do rei sem ser chamado por ele, corre o risco de morrer. E olha o que Mardoqueu fala para ela, né? Olha que coisa interessante. Ele diz no versículo 13: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha? Mardoqueu refresca a memória de Esther, pede ajuda para ela e faz com que ela pense, faz com que ela reflita sobre o assunto. Olha, você não está aqui por acaso. Você não está aqui como rainha de todo o império só porque você é bonita, porque tem outras mulheres bonitas aí. Lembre-se que Deus te colocou aqui, e se Deus te colocou aqui, Ele tem um propósito, e quem sabe
Não é essa a hora de você agir? Quem sabe não foi para isso que Deus te colocou aqui? E às vezes nós ficamos reclamando do lugar onde nós estamos, do trabalho que estamos realizando, e esquecemos de fazer a nossa parte e lembrar, olha, se eu estou aqui, foi porque Deus permitiu. E se Deus permitiu e me colocou aqui, Ele quer me usar. O que eu posso fazer agora para ser usada por Ele? Para ser usado por Ele. Mardoqueu refresca a mente, a memória de Esther, e pede ajuda a ela. Pediu ajuda à próxima. E Esther arrisca a sua vida também, pedindo ajuda ao rei. Ela vai lá e arrisca. Veja o versículo 16, né? Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam, não bebo durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Esther entendeu o recado de Mardoqueu, entendeu a situação que se encontrava, e ela fala, olha, é uma situação difícil. Está em risco a vida de todos os judeus, mas também está em risco a minha vida. Então, peça para que todos orem em meu favor. Eu vou pedir para as minhas serviçais que também orem e jejuem, e eu vou falar com ele. E mesmo que eu corra risco de morrer, se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Veja isso aqui, gente. Isso aqui nos mostra a bênção de buscar ajuda do próximo. Mardoqueu vai buscar ajuda de Esther. Esther pede ajuda do povo, pede ajuda das suas escravas, das suas serviçais. Pede ajuda de Mardoqueu. Nós precisamos de ajuda, gente. Nós sozinhos somos poucos. Mas quando a gente se une, a gente consegue mais coisas. Lembra que a Bíblia fala que 1 perseguirá a 1000, né? É isso? E 10 perseguirá a muitos. Quando a gente se une em oração, quando a gente busca ajuda, a gente se sente fortalecido. E o trabalho agora é dividido. Imagine uma pessoa fazendo um trabalho de 10 pessoas. É pesado, é cansativo. Agora, se você pega esse trabalho e divide para 10 pessoas, o trabalho não fica tão pesado, não cansativo. E cada um trabalha. E cada um dá a sua parcela de contribuição. E aqui tem esse princípio. Primeiro fazer a nossa parte. Depois buscar ajuda do próximo. E quanto mais pessoas a gente buscar ajuda, melhor. Por isso que a gente ora. Por isso que a gente precisa de relacionamentos. Quando a coisa está difícil, vai lá no WhatsApp da igreja, pede para alguém, ore por mim. Estou aqui numa situação difícil, me ajude, me socorra. Precisamos pedir ajuda. Nós não somos totalmente autossuficientes. Nós dependemos uns dos outros. Se você ler na Bíblia a expressão uns aos outros, você vai ficar espantado no bom sentido. Não mintais uns para os outros, consolai uns aos outros, ajudai uns aos outros, né? Edificai uns aos outros, aconselhai uns aos outros, orai uns pelos outros. Nós precisamos, né? Lembra que um cântico a gente cantava? Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo. É isso. Mardoqueu fez a parte dele. Mardoqueu buscou ajuda. Esther fez a parte dela. Buscou ajuda. E a terceira coisa, depois de fazer a nossa parte, depois de buscar a ajuda do próximo, vamos buscar agora a ajuda do alto. Versículo 16 e 17, né? Ela disse, vá reunir todos os judeus que estão em Suzão, jejuem em meu favor. Estão jejuando para Deus. Jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois irei ao rei.
ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se, cumpriu todas as instruções de Esther. Então, Esther orienta que o povo ore e jejue. Sabe que a situação é caótica. E ela sabe que quanto mais pessoas jejuarem e clamarem, melhor. E eles estão orando e jejuando, buscando a ajuda do alto, ajuda de Deus. Esther e suas servas também oram e jejuam. E Mordecai faz tudo que Esther havia orientado. E se você ler o capítulo 5, gente, né? E o restante do livro de Esther, você vai ficar impressionado como tudo aconteceu. Aquelas orações, aquele jejum do povo de Esther, das criadas, tiveram resultado. Esther vai lá falar com o rei estende o cajado, mesmo sendo fora de época, atende Esther, né? Permite que ela vá falar com ele e faz tudo o que ela pede. Olha que coisa maravilhosa, você sabe, né? O rei permite que o povo se defenda. O rei entende que havia um camarada lá que era um demoniado, que era esse Amã, que tinha preparado, vocês conhecem a história, que tinha preparado uma forca para matar Mordecai. E depois Esther, aquela sabedoria que veio do alto, muda toda a situação, e quem que vai para aquela forca não é Mardoqueu, é Ramã. E Mardoqueu é honrado perante o povo, perante o rei. Por quê, gente? Olha, os passos. Tudo começou com esse fenômeno que eu falo, chamado Mardoqueu ou Mordecai. Ele podia muito bem falar assim: não dá, vamos morrer. Mas ele arrisca a sua vida, faz a parte dele, convence Esther arrisca a vida dela, faz a parte dela, busca a ajuda de todos e busca a ajuda do alto. É isso que nós precisamos fazer, gente. E o último versículo, que coisa maravilhosa. Mardoqueu retirou-se, cumpriu todas as instruções de Esther. Às vezes a gente não consegue êxito em algumas tarefas, em algumas situações, porque a gente não segue as instruções do rei, as instruções da palavra de Deus. Lembra quando Jesus estava na festa que faltou vinho? E aí Maria chega lá e depois ela fala assim para os serventes: façam tudo o que ele disser. Façam tudo o que ele disser. E por isso aqueles homens fizeram exatamente tudo o que Jesus pediu, mesmo que parecesse lógico. Lembra? Faltou vinho, eles queriam vinho. Jesus fala: olha, deixa aquilo de água. Os camaradas estão doidos, a gente quer vinho, está mandando. Mas ela falou: façam tudo o que ele mandar. Tá bom. Encheram. Jesus, agora pega, leva para o mestre, sabe? Ela mandou fazer tudo? Vamos fazer. Quando chegou lá, não era água, era o vinho de melhor qualidade. Precisamos seguir as orientações do rei. Quando tudo parecer perdido, o que fazer? Faça a sua parte. Busque a ajuda do próximo e busque a ajuda do outro. E com certeza a situação vai mudar. Porque nós servimos o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O Deus que é onipotente e que, diante de toda a situação, nós podemos habitar no esconderijo do Altíssimo e dizer: Ele é o meu Deus. Pai bondoso, muito obrigado por essa palavra que nos orienta, que fortalece a nossa fé, que nos edifica e que nos dá direção para enfrentar essas situações caóticas que sempre se levantam contra a nossa vida. Nos ajuda a entender isso, a fazer a nossa parte, a buscar a ajuda do nosso próximo, mas jamais esquecer de buscar a tua ajuda. Faz isso, Pai, nós pedimos, em nome de Jesus.